Já. Sou o professor Marcelo, de Ciências Sociais e Filosofia, aqui do Francisco Antonino, né, da PEI. E a gente teve uma experiência pedagógica recente, visitação a bens do patrimônio histórico-cultural da cidade de Lins. A gente foi com os alunos da segunda série e da terceira série do ensino médio, né, que estão cursando o itinerário formativo Cultura e Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. E diante dos conteúdos que foram trabalhados por mim e por outros professores, de forma integrada, a gente pensou que seria interessante, como proposta final, né, de intervenção cultural dos alunos, para tentar, né, intervir de alguma forma na realidade cultural que eles vivem, que é aqui da cidade de Luisiânia. A gente pensou em identificar, né, uma série de bens, né, de prédios, de documentos, de manifestações culturais, até do patrimônio imaterial, como o rodeio, né? E a gente pensou que eles pudessem fazer o levantamento das condições atuais de preservação desses patrimônios e também, né, da organização das pessoas envolvidas, né, com esses bens. E para tanto, né, a gente precisou se deslocar até Lins, que é uma cidade que tem diversos pontos, né, já tombados pelo patrimônio, que tem uma política consistente, né, de patrimônio, diferente da realidade aqui da cidade. Então a gente foi fazer uma visita de campo para tentar entender mais ou menos como são os processos, né, desde a identificação do bem até a sua conservação e sua restauração, quando é o caso, né? Então a gente fez um programa que começava no Museu Histórico de Lins, que fica na antiga estação de trem da cidade. É uma estação que foi construída em 1906, é o marco inicial, né, da organização da cidade de Lins, assim como foi também a de Penápolis, que foi construída no mesmo ano. E nesse local hoje funciona o museu, tem também o Projeto Guri, que é um prédio anexo, como aqui em Luisiânia, né, que o Projeto Guri ocupa uma das casas, foi a casa paroquial, a casa de moradia do padre João Braia, né, que junto com as freiras que vieram da Holanda iniciaram uma série de obras aqui sociais, que hoje também são objetos, né, de interesse histórico e patrimonial. Então a gente esteve nesse museu visitando para ver como que a cidade de Lins, né, identifica objetos, documentos e reúne nesse acervo e trata, né, museograficamente esses documentos, porque aqui também em Luisiânia não tem, né, um museu próprio para isso. Então foi a primeira visita. A gente foi na sequência até o templo Taizenji, que é um templo budista de Lins, pensando também, né, que aqui toda a nossa região oeste, noroeste, teve presença japonesa importante, né? Aqui em Luisiânia tem a Praça Ricardo Isaac, se chama Ricardo Isaac hoje, mas que um dia foi a Praça Japão, marcando, né, a presença desses povos aqui, na origem, na formação do povo brasileiro, do povo da nossa região, né? Então nesse templo os alunos puderam experienciar o que é o budismo e a realidade do dia a dia do templo, da prática, do ritual do templo. Ao lado desse templo existe um museu, né, Museu Nisui Ibarigui, que guarda, né, toda a memória do fundador dessa corrente de budismo aqui no Brasil. Esse senhor, ele veio, né, para o Brasil no navio Osatomaru, que foi o primeiro navio que trouxe imigrantes japoneses aqui para o Brasil, né, chegou em 1908, e aí ele também morou em Lins, e aí ele começou esse trabalho com o budismo aqui. Então foi uma experiência muito interessante, os alunos ficaram muito encantados com o lugar, com a diferença, né, da experiência. Eles não conheciam, né, o budismo, pouca coisa do budismo, puderam fazer várias perguntas, o monge foi super receptivo, né, o monge Takasaki, e a gente pôde então visitar tanto o templo quanto o museu e conhecer, né, essa realidade cultural que é tão nova para eles aqui, mas que também faz parte da história aqui de Luisiânia. Logo em seguida a gente se dirigiu à Igreja Ortodoxa Grega, né, Panagia. Essa igreja foi fundada por imigrantes gregos que eram praticantes da religião católica ortodoxa, e lá também foi muito interessante porque fomos recebidos pelo sacerdote da igreja com a sua tia, que é a restauradora do prédio. O prédio está passando por uma reforma e restauração, de várias imagens muito bonitas foram produzidas, né, pelos descendentes, pelos gregos, pelos descendentes. Parece que só tem 2 igrejas aqui na América do Sul que tem aquelas características, então, portanto, é um patrimônio raro, né, de uma religião que também é muito antiga, remonta aos anos 300, né, depois de Cristo. O culto, né, da Igreja Ortodoxa é o mais antigo da religião católica, então ele é uma espécie de guardião, né, dessa tradição. E aí também isso foi falado lá, os alunos foram
muito bem recebidos e puderam fazer várias perguntas, diversas perguntas nesse sentido. Nossa programação era mais extensa, a gente tinha mais 4 lugares para visitar. A gente ia visitar o Centro de Memória e a Biblioteca Pública de Linz, que ficam num prédio histórico, antiga sede do Banco do Brasil de Linz, mas a gente teve um acidente durante a viagem com o pneu do ônibus e o pneu precisou ser trocado e a gente perdeu nessa brincadeira aí 1h30 mais ou menos, que atrapalhou um pouco a nossa visitação. A gente também ia visitar a sede da Diocese de Linz, que é a diocese que cuida da paróquia aqui de Luisiânia, onde tem os documentos referentes ao Padre João e a Igreja São Luís Gonzaga, que é um dos bens que os alunos escolheram aqui como patrimônio para ser tombado, né? E também a visita ficou prejudicada, assim como a Casa do Artesão, que é vizinha à igreja. A Casa do Artesão é um centro de comercialização de artesanato que reúne vários artesãos da cidade de Linz. Tem artesanato tradicional e artesanato comercial também. E também já estava fechado a hora que a gente se liberou do problema do ônibus. Mas a gente, avaliando aqui, os professores Lucas e Glaucio também, que acompanharam a viagem, a gente avaliou que foi muito boa a experiência, muito rica, muito diversa e que apresentou para os alunos o potencial que é esse trabalho com patrimônio. No dia seguinte a gente teve a culminância aqui das atividades e foi possível entregar aqui para representantes do Poder Legislativo local, da Câmara dos Vereadores de Luisiânia, um projeto de lei, né, indicando a criação de uma política pública de patrimônio local, né? Então a criação do Conselho de Patrimônio, a destinação, né, de uma secretaria como a de Cultura ou Educação para cuidar dessa política e os alunos então do terceiro ano concluíram, né, o seu trabalho, enquanto que os do segundo ano que também foram na viagem, eles vão pegar esse bastão no ano que vem e dar continuidade a esse trabalho de identificação de novos patrimônios e também de acompanhamento do trabalho de tramitação desse projeto de lei. Então, o resultado da viagem foi muito bom e fez com que os nossos alunos crescessem, né, nessa compreensão dessa lógica, né, do patrimônio e passassem imediatamente a intervir aqui na realidade local deles. Então, foi muito positivo na nossa avaliação.